Bem-vinda ao canal de narrativas originais. Aproveite a audição e deixe nos comentários de onde você está acompanhando. Vamos descobrir juntos quantos somos. O coração de Helena deu um salto quando o desconhecido estendeu a mão através do véu de chuva torrencial. Posso te levar, disse ele com uma naturalidade que contrastava com o peso daquele gesto, um convite que, sem que ela soubesse, mudaria o rumo de sua vida para sempre. Aquele temporal de outubro em Moscou não era apenas água caindo do céu. Era um dilúvio que lavava o passado e abria as portas para um futuro intoxicante e cheio de riscos. Do lado de fora da janela do departamento jurídico, as gotas batiam sem piedade, dissolvendo a rotina que em poucas horas desmoronaria como um castelo de cartas. Helena Rochina suspirou, lançando um olhar rápido ao relógio. 6h30. As aulas do curso de aperfeiçoamento já haviam começado, mas ela ainda estava mergulhada na elaboração de um contrato urgente, determinado pelo chefe como prioridade absoluta. Os olhos ardiam de cansaço, a tela do computador parecia pulsar, as costas doíam, e pelo menos meia hora de trabalho ainda a separava da liberdade. Donzela, hoje a senhora pretende ir para casa, ou vai passar a noite aqui? Brincou a figura robusta de tia Cláudia, a porteira, aparecendo na porta. Já vou, tia Cláudia. Só termino esse documento, respondeu Helena com um sorriso cansado. No escritório, ela era a única que permanecia. Os colegas haviam desaparecido assim que o relógio marcou 6. A porteira balançou a cabeça, reprovadora. E esse temporal lá fora, minha filha? Parece que o céu abriu as comportas. Pelo menos levou guarda-chuva. Helena congelou. Guarda-chuva. Era justamente o que havia esquecido na correria da manhã, quando saiu de casa atrasada, sem tempo nem para um café. Ah, essa juventude! Suspirou tia Cláudia, percebendo a expressão de desespero no rosto da moça. Não vai derreter, não é feita de açúcar, não. 40 minutos depois, o contrato estava pronto, assinado pelo chefe, que por um acaso, também havia se demorado além do horário, e enviado por e-mail ao cliente. Helena se esticou, pegou a bolsa surrada, vestiu o casaco velho e saiu para a noite úmida e gelada. A chuva não dava trégua. Assim que deixou a proteção do beiral do prédio, uma parede d'água a atingiu em cheio. Em segundos estava encharcada, apesar das tentativas inúteis de se abrigar com a gola do casaco. O trajeto até a estação de metrô Sokolniki levava 15 minutos a pé, em ritmo acelerado. Quando chegou, mais parecia uma pessoa que havia saído de um mergulho forçado. Os cabelos colados ao rosto, água escorrendo pelo pescoço, os sapatos fazendo um barulho molhado a cada passo. Na entrada do metrô, um grupo de pessoas se aglomerava, reféns do temporal, esperando a chuva amainar. Helena se espremeu entre os corpos, tremendo de frio, e tentou sacudir a água do casaco, em vão. Resignada, foi procurar o cartão de transporte na bolsa. Cadê o cartão? Suas mãos reviraram o conteúdo com urgência. Carteira, pente, nécessaire, bloco de notas, canetas. Nada. O cartão havia ficado na outra bolsa, aquela que usará no fim de semana. Não, isso é demais, murmurou, encostando-se na parede do metrô. Tinha trocado solto para uma passagem, mas ainda precisaria pegar um ônibus até casa. Talvez, se explicasse a situação, o fiscal deixasse passar. Moça, você está completamente molhada. Uma voz masculina e grave soou bem ao seu lado. Helena estremeceu e virou-se. Diante dela, um homem alto por volta dos 30 anos, vestido em um sobretudo cinza escuro com a gola levantada. Ao contrário da maioria ali presente, não demonstrava irritação com a chuva, seus olhos castanhos transmitiam uma preocupação genuína. Observador, não? Comentou ela, arrependendo-se imediatamente do tom seco. Desculpe, o dia não está nada fácil. Posso te levar? Ofereceu o desconhecido, sem rodeios. Me chamo Vitor. Estendeu a mão. Helena respondeu ela, apertando-a automaticamente. Por um instante passou pela sua cabeça a ideia de que aceitar carona de estranhos não era das decisões mais sensatas. Mas havia algo naquele homem que transmitia segurança, além do mais, estavam em um lugar movimentado, cheio de gente com câmeras e luzes por todos os lados. E ele tinha uma aparência impecável. Para onde você precisa ir? Perguntou ela, ainda hesitante. Qualquer lugar de Moscou, deu de ombros Vitor. Hoje sou meu próprio chefe. Seu carro, uma Lada Priora prata, estava estacionado em uma vaga paga perto da estação. Um modelo comum, como tantos outros na cidade, mas surpreendentemente limpo para um dia daquele. Dentro, um aroma suave de desinfetante de pinho misturado a um leve cheiro de remédio. Desculpe molhar o banco, disse Helena, constrangida, ao entrar. Não se preocupe, sorriu Vitor. Vai secar. Qual o endereço? Ela deu as coordenadas de um bairro residencial na periferia.
Ele assentiu, ligou o motor e o carro se juntou ao fluxo de veículos. Você tem o hábito de salvar moças encharcadas? Perguntou Helena, tentando quebrar o gelo do silêncio inicial. Só às segundas e quintas, respondeu ele, sério, mas os olhos brilhavam de divertimento. Sério, foi só ver você revirando a bolsa com aquela cara de desespero. Parecia tão perdida que não tive como não oferecer ajuda. O carro parou em um semáforo. Entre os movimentos dos limpadores de para-brisa, dá para ver pessoas correndo pela rua, protegendo a cabeça com pastas, sacolas e jornais. E você, o que faz? Indagou Helena, notando as revistas médicas arrumadas no banco traseiro. Sou médico, cardiologista em um hospital regional, respondeu Vitor. E você é assistente jurídica em órgão público? Ela suspirou. Sou importante, mas na prática é só papelada mal paga. Mas é só o começo. Tenho planos maiores. Quais? Perguntou ele, enquanto fazia uma curva para entrar na avenida. Quero trabalhar no Ministério Público. Helena surpreendeu a si mesma com a franqueza. O avô tinha sido policial de rua, daqueles que conheciam todos no bairro pelo nome e realmente faziam a diferença. Cresci ouvindo as histórias dele. Ele dizia, Lena, a lei não é um porrete, é uma ferramenta para defender o que é justo. Ponto. Calou-se de repente, percebendo que havia feito quase um discurso. Vitor, no entanto, ouvia com atenção genuína. Na minha família também tem uma tradição, sorriu ele. Meu avô era enfermeiro, meu pai, cirurgião. Agora sou eu quem dá continuidade. Uma espécie de legado. Helena observou seu perfil. Nariz reto, queixo firme, rugas finas nos cantos dos olhos, sinal de que sorria com frequência. Parecia um homem sério, estabelecido. Com certeza tinha família, filhos. Sua esposa também é médica? Perguntou, como quem não quer nada. Não tenho esposa, respondeu ele, balançando a cabeça. Só o trabalho. E você é casada? Ela até riu. Acabei de me formar. E quem ia querer uma moça com salário apertado e ambições maiores que a conta bancária? Estranha maneira de se ver, franziu a testa Vitor. Uma pessoa não se resume ao que ganha. Helena deu de ombros. Sua bolsa gastas, o casaco puído, embora bem cuidado, os sapatos baratos, tudo gritava uma realidade modesta. Ao lado de Vitor, com sua postura confiante e ar de estabilidade, sentia-se como uma prima pobre em um jantar de gala. Você sempre sai tão tarde do trabalho? Mudou de assunto ele. Hoje foi exceção, por causa desse contrato, suspirou Helena. Até perdi a aula do curso de atualização. Agora vou ter que pedir as anotações aos colegas. Curso de Direito? Ele demonstrou interesse. Sim, preparatório para o exame de qualificação para assistente de promotoria. Ou seja, você é determinada. Ou teimosa, brincou ela. Como diz minha mãe. A conversa fluiu com naturalidade. Vitor contou casos complicados do hospital. Helena, uma situação cômica com documentos extraviados. Quando o carro parou em frente ao prédio de Helena, ela teve a impressão de que o conhecia há meses, não apenas meia hora. A chuva já havia dado trégua, transformando-se em uma garoa gelada que brilhava sob a luz dos postes. Muito obrigada, disse ela com sinceridade. Você literalmente me salvou hoje. Não foi nada, sorriu Vitor, descontraído. Mas posso sugerir mais uma coisa. Helena tensa, mas ele apenas abriu a gaveta do console, retirou um cartão de visitas e estendeu-o a ela. Meu número. Ligue se quiser, para continuarmos a conversa. Ela hesitou por um instante antes de aceitar o cartão. Amanhã meu plantão termina às 19 horas, acrescentou ele. Ficaria feliz se você arrumasse tempo para jantarmos juntos. Tudo bem, concordou ela, surpreendendo-se com a própria resposta. Ao sair do carro, Helena olhou para trás. Vitor a observava através do vidro com um sorriso discreto. Ela acenou e seguiu em direção ao prédio, sentindo um calor estranho no peito, que nada tinha a ver com o frio da noite de outubro. Só quando já estava no elevador percebeu que havia se esquecido completamente do problema com o passe e do casaco molhado. Nos lábios, um sorriso involuntário, na mão, o cartão apertado com força, como se temesse que um sopro de vento o levasse embora, assim como aquele encontro inesperado sob a chuva. O final do outono moscovita cedeu lugar ao inverno sem pressa. A chuva deu lugar à neve, o vento cortante trouxe geada, e as noites solitárias de Helena foram preenchidas por encontros cada vez mais frequentes com Vitor. Depois do primeiro jantar em um pequeno restaurante italiano perto do hospital onde ele trabalhava, vieram os passeios noturnos pelo Arbat, uma visita à Galeria Tretiakov, uma peça de teatro, as bodas de Fígaro. O mundo de Helena, antes limitado ao trabalho, aos cursos e à casa dos pais, de repente se expandiu, ganhando novas cores, sons e emoções.
Você está diferente, comentou certa vez sua mãe, quando Helena passou correndo em casa para trocar de roupa antes de um encontro. Os olhos brilham, e até a postura mudou. Está apaixonada ou não? Helena não respondeu, apenas sorriu, mas o rubor nas bochechas atraiu. Finalmente, suspirou Rosa Ivanovna. Só trabalho e estudo, como se não houvesse vida além disso. Quando vai nos apresentar esse cavalheiro? Mãe, ainda é cedo, esquivou-se Helena, apressando-se a trançar o cabelo. Um mês não é uma semana, resmungou a mãe. Com certeza é um homem decente, não desses que só sabem encher a cabeça das moças. Vitor, cardiologista. 32 anos, disse Helena com orgulho. E ele é autêntico. Não finge, não vive de aparências, não faz nada para impressionar. Era exatamente isso que ela mais admirava nele. Em um mundo onde as pessoas se vestiam com roupas caras só para postar fotos, passavam horas em cafés posando para as redes sociais e corriam atrás de ilusões de status, Vitor permanecia surpreendentemente genuíno. Seu carro simples, uma Priora sem frescuras, suas roupas discretas mas sempre impecáveis, o interesse sincero pelo que os outros tinham a dizer, tudo isso destacava entre os homens de sua idade. Bom, vamos ver, foi tudo o que a mãe disse, mas pelo tom, Helena percebeu que havia aprovação. Em meados de novembro ficou claro que o que havia entre eles já não era um simples conhecimento. Vitor a buscava após o trabalho quase todos os dias quando não estava de plantão. Nos dias de chuva, deixava-a na porta do prédio, ajudava-a a se preparar para os cursos de direito. Certa vez, trouxe um volume pesado de comentários ao Código de Processo Civil, edição mais recente. Pensei que pudesse ser útil, disse ele tímido, entregando o pacote. Helena abriu o livro encadernado e se surpreendeu. Na folha de rosto, uma dedicatória do próprio professor de Direito Processual, cujas aulas ela acompanhava nos cursos. Como foi tudo que conseguiu dizer? Sua esposa esteve no hospital. Eu só pedi, explicou Vitor com um sorriso. Naquele momento, Helena soube que estava perdidamente apaixonada. No início de dezembro, tomou uma decisão importante: alugar um quarto e morar sozinha, longe dos pais. A oportunidade surgiu quando sua prima Marina, que dividia uma comunalca na Avtozavodskaya, ofereceu-lhe a vaga que ficaria livre. 12 mil por mês, avisou Marina pelo telefone. Sei que é caro para você, mas é quase no centro. 5 minutos a pé do metrô. E a vizinha é tranquila, bibliotecária. Quase não está em casa. Helena fez as contas, 1/3 do salário só com aluguel. Teria que economizar em tudo, de roupas novas a almoços fora. Mas em compensação, teria seu próprio espaço e independência, e poderia receber Vitor sem preocupações. Aceito, respondeu com firmeza, sem sequer consultar Vitor. Era uma escolha sua, um passo rumo à vida adulta. A mudança aconteceu uma semana depois. O quarto era pequeno, mas aconchegante. Uma cama, uma escrivaninha, um armário, uma prateleira para livros. A janela dava para um pátio interno, o que até a deixava feliz e menos barulho. Vitor ajudou a transportar as coisas em seu carro e ainda trouxe um presente. Cortinas densas, da cor de leite coalhado, que transformaram o ambiente austero em algo acolhedor. Agora ficou aconchegante, disse ele, observando o resultado. Como você sempre sonhou, uma pequena fortaleza. Minúscula, brincou Helena, acomodando-se ao seu lado na cama. Mas minha... Vitor a abraçou pelos ombros, e ela apoiou a cabeça em seu peito, ouvindo os batimentos regulares do coração. Naqueles momentos, parecia que o mundo inteiro se resumia àquele espaço, e todos os problemas ficavam do lado de fora da porta, sem ousar perturbar sua paz. Com a chegada do ano novo, o relacionamento deles atingiu um nível de intimidade em que era a hora de conhecer as famílias. Vitor convidou Helena para passar a virada com a família dele. Será tranquilo em casa, avisou. Nada de festas barulhentas, só nós, meus pais e tia Clara, irmã do meu pai. Helena preparou-se para o encontro como se fosse uma prova. Comprou um vestido novo, sóbrio mas elegante, azul escuro, com gola alta e mangas longas. Escolheu os presentes com cuidado. Um conhaque para o pai de Vitor, depois de consultar um vendedor, um buquê e uma caixa de bombons para a mãe, um chale de lã para a tia. A casa do Sokolov, localizada em um bairro antigo perto da estação de metrô Sokol, respirava sofisticação e aconchego. Tetos altos, estantes repletas de livros até o teto, móveis antigos, quadros nas paredes, um piano de cauda em um canto da sala. Tudo indicava que ali viviam pessoas para quem os valores intelectuais sempre prevaleceram sobre os materiais. Andrei Pavlovich, pai de Vitor, era um homem alto, de postura ereta, com fios prateados no cabelo e um olhar atento.
Irina Viktorovna, sua mãe, uma mulher pequena de olhos azuis intensos, recebeu Helena com gentileza, mas com uma cautela quase imperceptível. Vitor nos contou que você é advogada, comentou durante o jantar. Ainda sou assistente jurídica, corrigiu Helena, constrangida. Mas estou estudando. Quero trabalhar no Ministério Público. Um objetivo nobre, concordou Andrei Pavlovich. Em qual universidade você se formou? Pedagógica. À distância. Helena sentiu as bochechas queimarem. Faculdade de Direito. À distância, repetiu Irina Viktorovna. Mãe, por que a pergunta? Interveio Vitor, em tom de advertência. Só estou curiosas, encolheu os ombros. Hoje em dia muitas pessoas trabalham e estudam ao mesmo tempo. Isso merece respeito. Mas em sua voz, Helena captou algo mais. Algo não dito. Na nossa família todos tiveram uma educação completa. É isso que... Eu trabalhava desde o primeiro ano do curso, respondeu Helena com calma, como se a pergunta não a tivesse atingido. Quis ser independente financeiramente. Isso é louvável, interveio tia Clara, como se sentisse a tensão no ar. Eu, aliás, também comecei a trabalhar cedo, e veja só, cresci uma pessoa decente. Aos poucos, a conversa derivou para temas neutros, política, notícias culturais, lembranças de réveillons passados. Próximo à meia-noite, o clima esquentou. Depois dos sinos, do champanhe e da troca de presentes, Helena sentiu-se quase parte daquele lar. Quase, mas não completamente. Algo intangível, uma linha sutil, ainda a separava do Sokolor. Talvez fossem as referências a conhecidos em comum que ela não identificava, os livros que não havia lido ou humor médico específico nem sempre acessível. Ou seria aquela condescendência quase imperceptível com que Irina Viktorovna lhe explicava, por exemplo, qual garfo usar para cada prato. Não ligue, sussurrou Vitor quando ficaram sozinhos na cozinha. Minha mãe é assim com todo mundo novo. Ela vai gostar de você, vai ver. Helena sentiu, mas uma ponta de dúvida já se aninhara em sua alma. Janeiro não trouxe apenas geadas intensas, mas também mudanças no hospital onde Vitor trabalhava. Para a unidade de cardiologia, transferiram uma nova enfermeira-chefe, Regina Igorevna. É da pneumologia, contou Vitor durante o jantar. Competente, sabe todos os protocolos de cor. Trabalhar com ela é um prazer. Helena não deu importância às palavras dele, até o dia em que foi buscá-lo no hospital, à noite. Enquanto esperava no corredor, uma mulher alta e elegante surgiu da sala dos médicos, vestindo um jaleco impecavelmente ajustado. Os cabelos presos em um coque severo realçavam seus traços simétricos, e seus olhos castanhos transmitiam uma inteligência afiada. A quem a senhora procura? Perguntou, examinando Helena com um olhar profissional. Ao Vitor Andreevich, respondeu ela. Ah, você é a Helena? Sorriu a mulher, e naquele sorriso, algo fugaz fez Helena se sentir desconfortável. Vitor Andreevich falou muito de você. Sou Regina Igorevna, enfermeira-chefe. Muito prazer, disse Helena automaticamente. Ele se libera em uns 20 minutos, continuou Regina. Caso urgente. Quer que eu a leve até a sala dos médicos? Lá é mais confortável para esperar. Helena aceitou, e logo estavam sentadas no pequeno cômodo, enquanto Regina preenchia papéis com metodismo. O diálogo não fluía, e Helena, sem ter o que fazer, observava o ambiente. Sobre a mesa de Regina, uma foto de um menino de uns 10 anos. Seu filho? Perguntou, apenas para quebrar o silêncio constrangedor. Sim, o Misha. Respondeu Regina com calor, em breve faz 11 anos. É um gênio, estuda em uma escola de matemática. E o pai? Divorciada, cortou Regina secamente. Helena entendeu que o assunto estava encerrado. Na porta, ouviram-se passos, e uma jovem enfermeira espiou. Regina Igorevna, ligaram do laboratório. Os exames do Petrov chegaram. Vou agora, assentiu Regina levantando-se. Lena, fique à vontade, já volto. Quando a porta se fechou, Helena suspirou. Havia algo naquela mulher que lhe causava uma inquietação difusa. Seria o profissionalismo impecável, a confiança inabalável, ou a maneira como pronunciava o nome de Vitor, como se tivesse sobre ele direitos não ditos? Pela porta entreaberta chegavam vozes do corredor. Helena, sem querer, escutou. A moça é boa pessoa, mas não é do círculo dele. Era a voz de Regina. Você viu como ela se veste? Aquela blusinha barata, aqueles sapatos. Vitor Andreevich merece algo melhor. Mas ela é tão jovem, objetou outra voz feminina. Talvez ainda ganhe mais polimento. Não é questão de polimento, retrucou Regina. É questão de origem, educação, criação. Isso é como uma marca de nascença. Ou se tem desde o berço, ou nunca se adquire por mais cursos que faça. Helena não ouviu mais. Regina e sua interlocutora afastaram-se pelo corredor.
Mas o pouco que escutou foi suficiente para sentir um nó de ressentimento subir pela garganta. O retorno de Vitor interrompeu seus pensamentos sombrios. Desculpe a demora, disse ele, parecendo cansado, mas satisfeito. Vamos para casa? No caminho, Helena permaneceu anormalmente silenciosa. Vitor notou e pegou sua mão. O que aconteceu? Você está diferente. Conheci a Regina Igorevna, respondeu ela, após uma pausa. Ele a olhou sem entender. Ela não fez nada, Helena balançou a cabeça. Não poderia dizer que sentia ciúmes da colega, que ouvirá palavras ofensivas, que se sentia um corpo estranho na vida dele. Só estou cansada hoje. E com frio. Vitor sorriu, aliviado. Isso tem jeito. Chegando lá, faço um cacau, enrolo você num cobertor e assistimos a um filme antigo. Que tal? Ótimo. Tentou sorrir Helena, mas o sorriso saiu forçado. Na semana seguinte, passou a notar com mais frequência a presença de Regina ao lado de Vitor. Ora levava jantar para a sala dos médicos quando ele se atrasava, ora o ajudava com documentos, ora o levava de carro após um plantão exaustivo. Tudo dentro da mais estrita profissionalidade, sem insinuações. Mesmo assim, Vitya, há algo entre vocês? Não resistiu Helena, após mais uma ligação de Regina à noite. Entre mim e quem? Ele se surpreendeu sinceramente. Regina Igorevna, Helena pronunciou o nome patronímico com ênfase. Ela está sempre por perto. Vitor riu e a abraçou. Bobinha. Ela só é boa no que faz. E sim, conversamos muito, mas é trabalho, entende? Questões profissionais. É que ela é tão impressionante, suspirou Helena. Experiente, conhece seu mundo por dentro. E eu não preciso de uma cópia minha, respondeu Vitor. Sério. Preciso de você. Com seus sonhos de promotoria, seus livros de direito, sua teimosia e sua doçura. Eu te amo, entende? Você é não uma tal de Regina. Helena assentiu, mas no fundo, o verme da dúvida continuava a roer seu íntimo. Eu também te amo, sussurrou, encostando-se ao ombro dele, desejando desesperadamente que isso bastasse. Fevereiro chegou gelado e ensolarado. A neve rangia sob os pés, e o ar se enchia de baforadas brancas a cada respiração. Helena adorava aqueles dias puros e cristalinos que pareciam prometer a primavera, embora ela ainda estivesse distante. No apartamento de Vitor, o ambiente era quente e acolhedor. Ele a convidará para um jantar em homenagem ao Dia do Defensor da Pátria. Preparou pessoalmente uma massa com frutos do mar, segundo uma receita especial, arrumou a mesa e acendeu velas. Você nem serviu no exército, provocou Helena, ajudando a fatiar o pão. Que defensor é você? Como assim? Respondeu ele, sério, mexendo o molho. Tenho isenção médica. Mas eu defendo, sim. Talvez não a pátria, mas vidas humanas, com certeza. Não havia nem sombra de vaidade ou afetação em suas palavras. Era apenas uma constatação. E era exatamente por isso que Helena o amava, pela honestidade radical consigo mesmo e com os outros. Durante o jantar, falaram de tudo, dos progressos dela nos cursos, de um caso difícil no hospital, de um livro que ambos haviam lido recentemente. O vinho caseiro, trazido pelo pai de Vitor da Becásia, tingiu as bochechas de Helena com um rubor suave. Lena, disse Vitor de repente, afastando o copo. Havia algo em sua voz que a fez se tensionar. Sim. Ela tentou sorrir, mas o sorriso saiu inseguro. Vitor levantou-se da mesa. Vitor aproximou-se do aparador e retirou uma pequena caixa de veludo. Pensei muito em como fazer isso, disse ao voltar, com um tom que misturava nervosismo e determinação. Quis organizar algo especial, restaurante, música, flores, mas depois entendi que nada disso combina conosco. Afinal, não gostamos de encenações, não é? Helena o observava, sem compreender aonde ele queria chegar, embora o coração já batesse descompassado, como se quisesse escapar pela garganta. Vitor ajoelhou-se diante dela, abriu a caixa e revelou um anel de ouro simples com um pequeno diamante. Helena Roxina, você aceita se casar comigo? Ela fitou o anel, o rosto sério de Vitor, suas mãos, aquelas mesmas mãos de médico que salvavam vidas, segurando a caixa com uma firmeza que contrastava com o tremor em sua voz. A felicidade que a invadiu era grande demais para palavras. Sim, finalmente sussurrou com a voz embargada. Claro que sim. O anel coube perfeitamente em seu dedo, como se tivesse sido feito só para ela. Vitor levantou-se, envolveu-a em um abraço, e ficaram assim, imóveis no meio da sala, como se temessem que qualquer movimento pudesse dissipar aquele momento. Eu te amo tanto, murmurou Helena, enterrando o rosto em seu peito. Mais do que tudo. E eu a você, respondeu ele, beijando-lhe a testa. Mais do que a vida. Naquela noite decidiram não contar a ninguém sobre o noivado. Queriam saborear aquela felicidade só os dois antes de dividi-la com o mundo.
Só uma semana depois Helena ligou para a mãe, e a notícia se espalhou entre os parentes como um raio. Março trouxe o degelo, as primeiras manchas verdes nos gramados e outra notícia que os deixou atordoados. Helena demorou a entender o que acontecia com ela. Primeiro foi o enjoo matinal ao sentir o cheiro de ovos fritos que a vizinha da comunalca preparava. No dia seguinte, o café a fez revirar o estômago. Depois, percebeu que já estava 2 meses sem a menstruação. Um teste de farmácia comprado apressadamente no caminho do trabalho confirmou com 2 linhas nítidas, positiva. A princípio sentiu medo. Não que ela e Vitor nunca tivessem falado sobre filhos, falavam, mas como um plano distante, algo para um futuro ainda indefinido. E agora de repente a realidade, um bebê. Justamente quando ela começava a construir sua carreira, quando a própria ainda estava por acontecer, quando nem sequer haviam decidido onde morariam. Mas o medo logo deu lugar a uma alegria avassaladora. Um filho. Deles. Uma parte dela e uma parte dele, unidas para sempre. Helena quis contar a novidade de um jeito especial. Comprou um par de sapatinhos minúsculos, embrulhou-os em uma caixinha com laço e entregou a Vitor depois do jantar. O que é isso? Perguntou ele, intrigado, desdobrando o papel. Meu aniversário só é em junho. Abra, sorriu ela, observando cada mudança em sua expressão. Vitor parou ao ver os sapatinhos. Levou alguns segundos para erguer os olhos, incrédulo. Nós, é sério? Helena assentiu, incapaz de conter o sorriso. Sim, estou grávida. O teste deu positivo. Ele pulou da cadeira, pegou-a no colo e girou pela sala. Meu Deus, Lenka, você me faz o homem mais feliz do mundo. Primeiro aceita ser minha esposa, agora ainda me dá um filho. Isso é um milagre. Seu entusiasmo genuíno dissipou suas últimas dúvidas. Naquela noite falaram por horas sobre o futuro, fizeram planos, escolheram nomes. Vitor insistiu em adiantar. Em maio decidiu. Antes de a barriga ficar visível. Você vai querer um vestido bonito, não é? Helena concordou, embora isso pouco importasse. O essencial era que estariam juntos, uma família de verdade. Ela, Vitor e o bebê que crescia dentro dela. A semana seguinte voou em um turbilhão de preparativos. Era preciso organizar tudo, dar entrada nos documentos nos AGs, reservar um café para a pequena celebração, escolher o vestido, convidar os parentes. Helena mal via Vitor. Ele fazia plantões dobrados, cobrindo as férias de um colega, enquanto ela dividia o tempo entre o trabalho, os cursos e os preparativos Comunicavam-se em mensagens rápidas, contavam os dias até os feriados de maio, quando finalmente se tornariam marido e mulher. O dia fatídico chegou em meados de março, 1 mês e meio antes da data marcada. Helena saiu mais cedo do trabalho, o chefe a liberou ao saber de sua gravidez, e decidiu surpreender Vitor. Passaria pela clínica, o convidaria para um jantar antecipado, quem sabe até dessem uma passagem pelos AGs para checar os documentos. Sentia tanta saudade dele naquela semana. O cheiro de medicamentos e desinfetante a recebeu no hospital. Ela subiu automaticamente ao 3º andar, passou pelo posto da enfermeira de plantão e seguiu em direção à sala dos médicos. Sabia que naquela hora, Vitor costumava preencher prontuários antes de encerrar o turno. A porta da sala estava entreaberta. Helena já ia bater, mas uma voz feminina, carregada de uma intimidade que a fez gelar, a paralisou. Não pode se culpar assim, Vitia, disse Regina. Você fez tudo o que podia? Não, fez mais do que podia. Ninguém teria salvado ele com um infarto daquele tamanho. Ele confiava em você. A esposa dele confiava. E mesmo assim, eu deveria ter conseguido, respondeu Vitor, a voz abafada. Ele estava sentado, a cabeça entre as mãos. Helena riscou um olhar pela fresta. Vitor parecia destroçado, os ombros curvados. Regina estava ao seu lado, uma mão apoiada em seu ombro. Sobre a mesa, um prontuário com um carimbo vermelho no canto. Óbito. Me escute, continuou Regina, ajoelhando-se à sua frente e tomando suas mãos. Eu te conheço há 5 anos. Você é o melhor médico que já vi. Mas até os melhores perdem. Às vezes a medicina não vence. Isso faz parte do trabalho. Não consigo aceitar, balançou a cabeça Vitor. Cada vez dói como a primeira. Regina o abraçou de repente, pressionando sua cabeça contra o próprio ombro. Chore se precisar, sussurrou. Ninguém vai ver. Só eu. E eu não conto para ninguém. Vitor não chorou, mas também não se afastou. Pelo contrário, seus braços envolveram lentamente a cintura de Regina, como se buscasse apoio ou consolo. Helena recuou da porta, sentindo a bile subir a garganta. Não viu nada além daquele abraço, mas sua mente já tecia dezenas de perguntas. Há quanto tempo aquilo acontecia? O que unia Vitor e Regina?
Por que ele buscava conforto nos braços de outra mulher, se tinha ela, sua noiva? Sem se dar conta, saiu correndo do hospital, só parando junto à entrada do metrô, ofegante. O coração batia tão forte que doía. Os ouvidos zumbiam, e a imagem de Vitor nos braços de Regina ainda ardia em sua retina. Chegou em casa como um autômato. Ao cruzar a porta de seu quarto, desabou sobre a cama e soltou o choro. Todos os medos e inseguranças que havia enterrado nos últimos meses vieram à tona. Eu sabia, martelava em sua cabeça. Sempre soube que éramos de mundos diferentes, que eu não era suficiente para ele, que cedo ou tarde ele perceberia. O telefone não parava de tocar. Vitor, claramente, já havia notado as chamadas não atendidas e agora tentava desesperadamente falar com ela. Helena não atendeu. Não conseguia. Temia perder o controle, dizer coisas das quais se arrependeria depois. Ele apareceu uma hora depois agitado, com o rosto marcado pela preocupação. Tocou a campainha da comunalca, e quando a vizinha abriu, irrompeu pelo corredor sem nem tirar os sapatos. Lena empurrou a porta do quarto dela. O que aconteceu? Por que não atende? Estou ficando louco. Helena estava sentada na cama, olhando pela janela. O rosto inchado pelas lágrimas, mas dentro dela reinava uma calma estranha, como o silêncio no olho de um furacão. Eu fui até, começou a voz quebrada. Fui até você, disse ela com uma calma que contrastava com o tremor das mãos. No hospital. Victor congelou no batente da porta. Quando? O olhar dela não vacilou. Hoje. Há uma hora. Quis fazer uma surpresa. Por que não entrou? Ele deu um passo à frente, mas parou ao vê-la enrijecer. Entrei, ou melhor, espreitei pela porta da sala dos médicos. Você estava ocupado. Victor franziu a testa, tentando reconstruir os últimos momentos. Há uma hora. De repente, seu rosto se iluminou com a compreensão. Você me viu com Regina? Sim, confirmou Helena, num gesto tão delicado que doía. Vi. Lena, não é o que você está pensando. Ele passou a mão pelo rosto, exausto. Hoje perdi um paciente. Um rapaz de 30 anos. A esposa está grávida. Não consegui salvá-lo. E Regina o consolou, completou Helena, a voz suave como uma lâmina. Muito amigavelmente. Abraços, carícias. Que diferença faz como ela me consolou? Explodiu Victor, pela primeira vez perdendo o controle. Não consegui salvar uma vida. Sou cardiologista, não patologista. Meu trabalho é salvar, não declarar óbitos. Você não entende como é isso? Helena estremeceu. Victor nunca havia levantado a voz para ela. Nunca. Entendo, murmurou. Mas também entendo que você poderia ter compartilhado essa dor comigo, não com ela. Sou sua noiva. Sua futura esposa. A mãe do seu filho. Eu deveria ser seu porto seguro, não ela. Meu Deus, Lena, o que isso tem a ver com... Ele passou os dedos pelos cabelos, desesperado. Regina estava lá no momento. É uma colega. Uma amiga. Amiga, repetiu Helena, como um eco amargo. Que o conhece há 5 anos. Que vê você chorar quando ninguém mais vê. Que pode abraçá-lo sem que você se afaste. Foi só apoio humano. Victor tentou se aproximar, mas ela recuou. Lena, isso é absurdo. Você está criando problemas onde não existem. Nós nos amamos. Vamos nos casar. Teremos um filho. Exatamente, ela assentiu, os olhos úmidos. Um filho. Não quero que ele cresça numa família onde o pai busca consolo nos braços de outra ao primeiro sinal de dificuldade. Não busco consolo em ninguém. Gritou ele, ferido. Como pode dizer isso? Regina é só uma colega. Você está se ouvindo? Helena perguntou, cansada. Só uma colega. E o que seria mais que isso? Beijos? Intimidade? Pare. Victor levantou as mãos como se pudesse deter as palavras no ar. Vamos nos acalmar e conversar como adultos. Eu sei que é a gravidez, os hormônios. Você está mais sensível. Não se atreva. Ela sibilou tão baixa e cortante que ele recuou. Não reduza meus sentimentos a hormônios. Vi o que vi, e sinto o que sinto. Ficaram frente a frente, dois amantes separados por um abismo que surgira do nada. Preciso de tempo, repetiu Helena. Vou para a tia Zina em Kaluga. Alguns dias. Pensar. Não, Victor balançou a cabeça. Isso não resolve nada. Precisamos ficar juntos, conversar. Não agora. Ela se virou, sentindo as lágrimas ardendo nos olhos. Por favor, vá embora. Ligarei quando estiver pronta para falar. Ele permaneceu imóvel por alguns segundos, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Então, baixinho, eu te amo, Lena. Lembre-se disso, não importa o que decida. Quando a porta se fechou, Helena afundou na cama e cobriu o rosto com as mãos.
Por dentro, tudo se despedaçava, dor e dúvida se misturando em um nó sufocante. Amava-o até a loucura, até o último suspiro. Mas como ter certeza de que ele a amava da mesma forma? Que não se casaria por obrigação pelo filho? Que um dia não acordaria percebendo que ela era apenas uma garota fora do seu círculo, com um diploma de curso noturno de pedagogia, sonhos de ser promotora, um guarda-roupa modesto e maneiras que não condiziam com o mundo dele? Tudo que parecia sólido desmoronara como um castelo de cartas. Sentia-se exposta, vulnerável, como se lhe tivessem arrancado a pele viva. E o único desejo era fugir, esconder-se, lamber as feridas sozinha. Na manhã seguinte, com algumas roupas jogadas numa pequena mala, Helena deixou sobre a mesa um bilhete curto. Preciso de tempo para me entender. Não me procure. Eu ligo. Tia Zina, irmã mais nova de seu pai, vivia em Kaluga, num apartamento de 2 cômodos na periferia da cidade. Enfermeira do hospital distrital, viúva há 5 anos, ela morava sozinha desde então. Quando Helena apareceu sem aviso em sua porta, tia Zina apenas a abraçou em silêncio e a levou para a cozinha. Chá? Perguntou, pegando a chaleira. O frio sempre pede algo quentinho. Helena sentiu, grata por a tia não fazer perguntas. Era como se ela soubesse que naquele momento a sobrinha não precisava de conselhos, mas de quietude, de um refúgio onde pudessem respirar. Durante o chá, Helena acabou contando sobre a gravidez. Tia Zina acariciou sua mão com carinho. Não se preocupe, minha menina. A gente se vira. Descansa agora, se acalma. Depois a gente vê. Na mesma noite, Helena ligou para a mãe, disse que estava hospedada com tia Zina e pediu para não se preocupar. Sobre a briga com Victor, calou-se. Não queria explicações, nem julgamentos. A mãe disse apenas que precisava de um tempo para se preparar mentalmente para o casamento. No dia seguinte, folheando o jornal local, seus olhos pararam num anúncio. Precisa-se de secretária para escritório de advocacia. Conhecimento em informática, boa comunicação, responsabilidade. A decisão veio instantânea. Ligou para o número indicado, marcou uma entrevista. Quando perguntaram seu nome, sem hesitar, deu o sobrenome de solteira da mãe, Svetlova. Apresentar-se como Roshina era arriscado demais. E se Victor resolvesse procurá-la? Conseguiu o emprego no mesmo dia. Um pequeno escritório particular que lidava principalmente com causas civis simples, precisava de alguém para organizar documentos, atender clientes e telefones. Contrataram-na com um período de experiência de 2 semanas, sem sequer pedir a carteira de trabalho. O dono, o advogado aposentado Stepan Ilyich Zuravliov, preferia acordos informais e pagamentos em dinheiro. Assim começou sua nova vida, longe de Moscou, de Victor, de tudo que compunha seu mundo anterior. Uma vida em que teria que se reinventar, não apenas como Helena Roshina, mas como mãe. Victor ligava todos os dias. Primeiro várias vezes, depois com menos frequência. Helena não atendia. O celular permanecia no silencioso. Quando finalmente verificava as chamadas perdidas, via sempre o mesmo nome, Vitia com um pequeno coração ao lado. A cada vez, aquelas 4 letras a faziam se contrair por dentro, e ela precisava engolir as lágrimas. Ele foi a Kaluga 2 vezes. Tia Zina contou que um homem alto de casaco cinza perguntara aos vizinhos se tinham visto uma jovem chamada Helena Roshina. Mas os vizinhos nada sabiam sobre a sobrinha da enfermeira Zinaida Stepanovna, e a própria tia Zina apenas balançava a cabeça. Não, aqui não tem ninguém com esse nome. Com o tempo as ligações ficaram mais raras. Depois pararam. Helena achou que sentiria alívio. Em vez disso, só encontrou um vazio. Como se lhe tivessem arrancado um pedaço da alma, e a ferida insistisse em não cicatrizar. Mas o bebê sob seu. O coração exigia que ela seguisse em frente. E Helena seguiu. Trabalhou, frequentou as consultas de pré-natal, ouviu o batimento minúsculo do coração da filha nos exames de ultrassom, chorou à noite no travesseiro para não acordar tia Zina. Cá acolheu, cidade provinciana e silenciosa, onde ninguém fazia perguntas demais. Helena Svetlova, secretária no escritório de Juravliov, foi se tornando parte da paisagem local aos poucos. Os colegas se acostumaram com seu silêncio, os clientes com seu trato cortês, mais reservado. Ninguém sabia que sob as blusas soltas escondia-se uma barriga que crescia, nem que na gaveta da mesa guardava a foto de um homem de olhos castanhos claros e sorriso tímido. Outubro de 2016 chegou chuvoso e úmido. As árvores dos parques de Kaga estavam quase nuas, apenas algumas folhas douradas tremulavam nos galhos. No hospital materno, nos arredores da cidade, Helena Svetlova, como a conheciam ali, preparava-se para se tornar mãe. O trabalho de parto começou de repente, 2 semanas antes do previsto.
Tia Zina, que acabará de chegar da plantão noturno, chamou a ambulância e segurou a mão da sobrinha enquanto ela se contorcia com as contrações. Aguenta, Lenocha sussurrava. Já estão chegando, já está quase. Na recepção, Helena foi rapidamente registrada e levada para a sala de parto. As contrações vinham uma após a outra com tal intensidade que mal conseguia recuperar o fôlego. A parteira, uma mulher de rosto cansado mas olhos gentis, dava ordens com firmeza. Força agora. Não, ainda não. Respira. Agora sim empurra. 17 horas de dor. 17 horas no limite do que um corpo humano pode suportar. Em certo momento, Helena sentiu a consciência escurecer, achou que não aguentaria mais. Victor murmurou em delírio: me ajuda. Mas Victor não estava ali. Só estranhos de máscaras cirúrgicas, a luz branca das lâmpadas, a dor dilacerando cada fibra do seu ser. Até que tudo terminou num último esforço desesperado. E no silêncio estéril da sala ecoou um choro agudo. É uma menina, disse a parteira. Saudável. Um embrulho pequeno, enfaixado em cobertores, foi colocado em seus braços. Helena olhava para aquele rostinho vermelho e enrugado, o nariz minúsculo, os punhos cerrados, e não conseguia acreditar que aquela criatura era parte dela, que a havia carregado por meses, que agora era sua filha. Qual será o nome? Perguntou a enfermeira preenchendo os papéis. Helena não hesitou. Dária. O nome que ela e Victor tinham escolhido naquela noite em Moscou, sentados à mesa de sua cozinha, folheando livros de nomes. Dária significa dom, ele dissera então. Nosso presente um para o outro. Na certidão de nascimento o campo do pai ficou em branco. Helena pensou muito, mas decidiu não registrar Victor. Parte por orgulho, parte por medo de que ele descobrisse e tentasse levar a criança. Parte. Ela mesma não sabia bem por quê. Dária cresceu uma criança surpreendentemente tranquila. Quase não chorava, observava o mundo com curiosidade e começou a falar cedo. Aos 12 meses, já tinha um vocabulário impressionante. Aos 2, formava frases simples. Helena continuou no escritório de Juravliov, mas não mais como secretária. Stepan Ilyich, reconhecendo sua competência e dedicação, passou a lhe confiar a preparação de processos, a redação de petições e até consultorias a clientes em casos simples. Você tem futuro, Svetlova, dizia ele, revisando seus documentos. Pena que não está na capital. Lá seus talentos renderiam mais. Helena apenas sorria. Sobre Moscou evitava pensar. Doía demais. Toda vez que a imagem de Victor surgia, seu sorriso quente, suas mãos segurando a pequena caixa de veludo com um anel, algo dentro dela se contraía de dor. Para criar Dária precisava trabalhar muito. Felizmente, tia Zina estava sempre pronta a cuidar da menina quando Helena tinha que ficar até tarde ou sair no fim de semana. O dinheiro era modesto, mas dava para o essencial. Para o resto, simplesmente não sobrava tempo. Victor não desistiu de procurá-la. Perguntou a conhecidos, aos pais dela, até contratou um detetive particular. Todas as buscas foram em vão, como se Helena tivesse se dissolvido no ar. Várias vezes foi à Kaga, mostrou a foto dela a transeuntes, indagou em hospitais se alguma jovem com aquelas características havia dado à luz. Nada. Ninguém conhecia Helena Roshina. Mas Helena Svetlova, a mulher reservada da pequena firma de advocacia que criava a filha sozinha, muitos conheciam. Em 2017, ele encontrou tia Zina. Conseguirá o endereço através dos pais de Helena, bateu a porta. Mas tia Zina apenas balançou a cabeça. Não tenho sobrinha. Teve uma, mas foi embora. Para onde não sei. Mentiu com convicção. Anos de enfermagem a tinham ensinado a manter a calma em qualquer situação. Enquanto isso, Helena e Dária foram enviadas para a casa de uma amiga no campo, a 40 quilômetros dali. Por precaução. Em 2018, Victor parou de buscar. Aceitou. Decidiu seguir em frente. Helena soube do acaso. Tia Zina esbarrou nos corredores do hospital com um cardiologista de Moscou, que viera para um congresso. Ele contou as últimas notícias da capital. O renomado Dr. Sokolov havia se casado com a colega Olga Denisova, também cardiologista. Os pais insistiram, comentou o médico. Embora todos saibam que ele não a ama, anda como uma alma penada. A notícia atingiu Helena como um soco no estômago. Ela olhava para a filha de 3 anos, brincando com uma boneca no tapete, uma menina de cabelos escuros e olhos cor de chocolate amargo, a imagem viva do pai, e não conseguia conter as lágrimas. Havia roubado de Victor a chance de conhecer a própria filha. Havia roubado de Dária um pai. E agora ele estava casado com outra, e o caminho de volta estava cortado para sempre. Mamãe, você está chorando? Dária levantou a cabeça, notando as lágrimas. Não, querida.
Helena enxugou o rosto às pressas. É só algo no olho. Dária a observava com desconfiança. Para uma criança de 3 anos, tinha uma percepção assustadora. Por que todas as crianças do jardim têm pai, e eu não? Perguntou certa vez ao voltar da escola. Helena congelou com a concha na mão. Sabia que a pergunta viria, mas mesmo assim não estava preparada. Você tem um pai, respondeu por fim. Ele só está longe. Onde longe? Em outra cidade. Helena ajoelhou-se diante da filha. Ele é médico, entende? Cuida de pessoas doentes, está sempre ocupado. Por que ele não vem? A voz da menina carregava uma tristeza que apertava o coração de Helena. Ele não pode, sozinho. Mas te ama muito e um dia, com certeza, vai te ver. Dária refletiu, então assentiu, como se aceitasse a explicação. Mas desde aquele dia passou a desenhar um homem de jaleco branco, com um estetoscópio no pescoço. É meu pai, explicava às professoras do jardim. Ele é médico, cuida de doentes longe daqui. Helena era dilacerada por sentimentos contraditórios. Queria que Dária soubesse a verdade, quem era seu pai, porque não estava presente. Mas tinha medo. Medo de que Victor descobrisse a filha e quisesse levá-la. Medo de destruir sua nova vida. Medo de que Dária a odiasse pela mentira. Por isso, calava-se, limitando-se a respostas vagas. E dentro dela, a batalha entre a verdade e o medo nunca cessava. Os anos passaram. Dária crescia, transformando-se daquele pequeno embrulho em uma personalidade definida, teimosa, curiosa e com talentos que saltavam aos olhos, especialmente para a música. Aos 4 anos, já dedilhava melodias simples no velho piano da tia Zina, que ocupava um canto da sala. Toda a cara do pai suspirava a tia, a mesma teimosia. E os olhos, idênticos. Até 2020, a vida parecia ter encontrado um ritmo. Helena tinha um emprego estável, Dária frequentava a pré-escola e se preparava para a alfabetização. Alugavam um apartamento pequeno, mas aconchegante, perto do trabalho de Helena. No fundo, ela ainda sentia saudade de Victor, uma dor surda, como uma cicatriz que lateja nos dias de chuva, mas já não impede de caminhar. Então veio a pandemia. O coronavírus, que no início parecia uma notícia distante, de repente invadiu sua pequena cidade, sua casa. Tia Zina adoeceu em abril. Primeiro um resfriado comum, tosse e fraqueza. Depois, uma piora abrupta, a corrida para o hospital. 10 dias de luta. E a frase seca do médico: fizemos tudo o que podíamos. Enterraram tia Zina em um caixão fechado, sem velório, como mandavam as novas regras. Helena ficou no cemitério, segurando a mão da Dária de 4 anos, incapaz de acreditar que a mulher que lhe dera abrigo e proteção nos momentos mais duros não voltaria mais para casa. Foi ali, diante daquele monte de terra fresca, que Helena entendeu. Nada mais aprendia a Kaluga. Tudo que a ligava àquela cidade havia partido com tia Zina. A decisão não foi fácil. Voltar a Moscou significava arriscar-se a reencontrar Victor, explicar à filha por que estavam indo embora, buscar novo trabalho, nova moradia. Mas algo dentro dela dizia que era o caminho certo. Vamos para uma cidade grande, disse a Dária. Lá tem museus, teatros, parques. E você vai estudar numa escola muito boa. E o papai vai estar lá? Perguntou a menina na mesma hora. Ela nunca esquecera daquele pai médico invisível. Helena hesitou. Mentir estava ficando cada vez mais difícil. Não sei, meu amor, respondeu com honestidade. Mas talvez um dia. Foi o suficiente para os olhos da criança brilharem de esperança. Moscou as recebeu com chuva, a mesma que caía naquela noite de outubro, 6 anos antes, quando Helena e Victor se encontraram pela primeira vez. Céu cinza, asfalto molhado, pessoas apressadas. Estranhamente, a cidade quase não havia mudado, como se tivesse congelado no tempo, esperando por seu retorno. Alugaram um apartamento minúsculo em um bairro residencial. Helena arrumou emprego, desta vez usando seu sobrenome verdadeiro. Enviou documentos para um escritório de advocacia. Passou pela entrevista e conseguiu a vaga de assistente jurídica. Quase como antes, só que agora com muito mais experiência. Dária foi matriculada em uma pré-escola moderna, com enfoque musical. Lá, logo notaram seu dom e ofereceram aulas extras de piano. Sua filha tem ouvido absoluto, disse a professora de música em uma reunião de pais, e um senso rítmico impressionante. É raro para essa idade. Helena assentiu, pensando que nunca soubera se Victor tocava algum instrumento. Talvez fosse herança de seus pais ou de algum ancestral distante. Mais um detalhe que ela jamais conheceria. Dária adaptou-se rápido à nova vida, fez amigos, apaixonou-se pela cidade barulhenta. Só às vezes à noite pegava seu álbum de desenhos e rabiscava sempre a mesma figura, um homem de jaleco branco com um estetoscópio. É seu pai?
Perguntou certa vez uma amiguinha que fora visitá-la. Sim, respondeu Dária, séria. Ele é médico, cuida do coração. Eu também vou ser médica quando crescer. Helena, ouvindo isso da cozinha, paralisou. Coração. Ela nunca havia dito à filha que Victor era cardiologista. De onde ela tirou isso? Por que justamente o coração? Perguntou a menina na hora de dormir. Porque o coração é a coisa mais importante, explicou Dária, com a gravidade que só as crianças conseguem ter. Quando dói, nada mais adianta. Como seu, mamãe. O meu? Surpreendeu-se Helena. É, confirmou a menina. Você acha que eu não vejo? Seu coração dói quando você olha meus desenhos. O papai poderia te curar se estivesse aqui. Helena não soube o que responder. Apenas a abraçou com força, sentindo um nó na garganta. Naquela noite ficou acordada por horas, olhando para o teto. Pensava em como tudo poderia ter sido diferente. Se não tivesse fugido. Se tivesse conversado com Victor. Se tivesse confiado nele. Pela manhã, tomou uma decisão. Em breve, contaria a Dária a verdade. Toda a verdade sobre quem era seu pai. Porque não estava presente como ela, Helena, cometera um erro do qual se arrependia todos os dias. A filha tinha o direito de saber. E Victor também tinha o direito de saber da existência da filha, mesmo que agora fosse casado e feliz com outra. Essa decisão trouxe um alívio inesperado, como se o peso que carregava há anos tivesse ficado mais leve. Não desapareceu, mas tornou-se suportável. Agora bastava encontrar o momento certo e as palavras adequadas. Isso poderia esperar um pouco. Tinham um verão inteiro pela frente, e depois Dária começaria a escola. E quem sabia? Talvez o destino, que os separara 6 anos antes, os reunisse novamente, desta vez não sob a chuva, mas sob o sol de uma nova vida. A primavera moscovita de 2022 foi caprichosa. Dias ensolarados se alternavam com outros úmidos e frios, cortados por um vento que gelava até os ossos. Num desses dias cinzentos, Dária voltou da pré-escola com o nariz entupido e os olhos vermelhos. Mãe, minha garganta dói, queixou-se, enfiando-se debaixo do cobertor ainda de roupa. A febre era baixa, mas teimosa. Helena chamou o pediatra, deu chá quente com mel e sentou-se ao lado da caminha, passando a mão fresca pela testa quente da filha. A médica, uma mulher de olhos bondosos e voz firme, examinou Dária, receitou antivirais, antitérmicos e bochechos. Só uma virose, nada grave, tranquilizou. Mas, antes de sair, quase distraída, encostou o estetoscópio no peito da menina e franziu a testa. Há quanto tempo sua filha tem esse sopro no coração? Sopro? Que sopro? Confundiu-se Helena. É a primeira vez que ouço falar nisso. A pediatra reposicionou o aparelho, ouvindo com atenção. Provavelmente funcional, mas é melhor checar. Assim que a febre passar, leve-a a um cardiologista. Vou passar um encaminhamento. Helena sentiu um frio no estômago. Coração. Mesmo depois de tantos anos, aquela palavra ainda lhe despertava uma mistura estranha de medo e saudade. É perigoso? Perguntou baixo, olhando para Dária, que felizmente estava distraída com um livro. Dificilmente respondeu a médica, balançando a cabeça. Nessa idade, sopros funcionais são comuns. Mas precisamos descartar qualquer patologia. Na policlínica do bairro, um cardiologista consultor da rede estadual atendia às quartas. Marque com ele, sugeriu. Helena sentiu, tentando acalmar a ansiedade. É comum, repetia para si mesma. Mas a inquietação não a abandonava. 5 dias depois, a febre finalmente cedeu. A tosse diminuiu, e Helena decidiu que era a hora de seguir a recomendação médica. Conseguir uma consulta com o cardiologista infantil, porém, não foi fácil. Na policlínica do distrito, a única especialista disponível atendia apenas uma vez por semana, e a fila de espera se estendia por mais de um mês. Não há nada que eu possa fazer, explicou a recepcionista, erguendo as mãos em um gesto de impotência. A menos que você tente na fila de espera presencial, mas as chances são pequenas. Helena decidiu arriscar. Na quarta-feira seguinte, tirou uma folga no trabalho, acordou Dasha mais cedo e às 8 horas da manhã, já estavam sentadas em frente ao consultório do cardiologista. O corredor estava lotado. Pais com bebês no colo, adolescentes inquietos, rostos cansados marcados pela preocupação. O ar era pesado, carregado de ansiedade. As crianças choramingavam, os adultos trocavam olhares de cumplicidade silenciosa no sofrimento compartilhado. Que chato, resmungou Dasha, balançando as pernas na cadeira. Ainda vai demorar muito? Aguenta um pouco, meu sol, respondeu Helena, acariciando-lhe a cabeça. O doutor só vai verificar se seu coração está bem. Logo acabamos e vamos passear, prometo. A menina suspirou, mas se conformou. Tirou do mochilinha um caderno de desenhos e começou a rabiscar.
Como sempre, o tema era o mesmo: um homem de cabelo escuro, de jaleco branco. Seu pai invisível, que só existia em sua imaginação. Lá fora, as nuvens se aglomeravam, ameaçando mais uma chuva de maio. O corredor abafado cheirava a remédios e desinfetante, um aroma que fez Helena fechar os olhos por um instante, dominada por uma onda súbita de náusea. Era estranho como, depois de tantos anos, aquele cheiro ainda lhe despertava uma inquietação difusa, como um pressentimento de algo que não conseguia nomear. Seus pensamentos foram interrompidos pelo barulho da porta se abrindo. Uma mulher saiu do consultório acompanhada de um menino de uns 10 anos, seguida pela enfermeira. Próximo, Dasha Roshina anunciou a profissional. Helena se levantou, segurou a mão da filha e dirigiu-se à sala. Dasha avançava com relutância, olhando desconfiada para a porta entreaberta. Não tenha medo, querida, sussurrou Helena. O doutor só vai ouvir seu coração com um tubinho especial. Então entraram. O consultório era claro. Uma mesa de trabalho, uma maca encostada na parede, um armário com medicamentos, um cardiógrafo no canto, e de costas para elas, um homem escrevendo algo em um prontuário. Sentem-se, disse ele, sem se virar. Já termino e atendemos vocês. Quando finalmente se voltou, o tempo parou. Victor. 6 anos haviam passado, mas Helena o reconheceria entre 1000. Alguns fios brancos surgiram nas têmporas, sulcos leves marcavam os cantos dos olhos, mas ali estavam os mesmos olhos castanhos quentes, o mesmo olhar atento, o mesmo contorno dos lábios. Ele também congelou, como se visse um fantasma. Seus olhos saltaram de Helena para Dasha, e nele se refletiu uma cascata de emoções. Incredulidade, reconhecimento, choque, alegria, dor. Lena, seus lábios moveram-se sem som. Olá, Vitya. Ela respondeu da mesma forma sem voz. Dasha olhava para um e para outro, confusa, tentando decifrar aquele silêncio carregado. Havia algo entre eles, algo que não entendia, mas que claramente era importante. Vocês se conhecem? Perguntou, quebrando a tensão. Victor se levantou lentamente da cadeira, sem tirar os olhos da menina. Observava os cabelos escuros presos em um rabo de cavalo, os olhos do mesmo tom que os seus, o queixo teimoso com uma covinha familiar, uma versão em miniatura de si mesmo. Dasha Roshina, leu no prontuário que segurava. 5 anos e meio. Ergueu o olhar para Helena, interrogativo, abalado, cheio de esperança e medo ao mesmo tempo. Sim, ela respondeu simplesmente, sentindo as lágrimas ardendo nos olhos. Ela é sua filha, Vitya. As pernas dele fraquejaram. Victor afundou de volta na cadeira e estendeu a mão para Dasha com cuidado, como se temesse que ela desaparecesse. Olá, Dasha. Meu nome é Victor Andreevich. Eu sou seu pai? A menina o encarou com uma seriedade que não combinava com sua idade. Você é médico? Perguntou, estudando-o. Sou, ele confirmou, ainda atordoado. Cardio, eu já sabia que você era meu pai, interrompeu Dasha com uma certeza que deixou os dois adultos sem palavras. Sempre soube. Alguém bateu na porta, provavelmente o próximo paciente ou a enfermeira, mas ninguém respondeu. Naquele pequeno consultório, o tempo havia parado, fechando-se em torno daqueles 3 que deveriam ter estado juntos todos aqueles anos, mas que a sorte cruel, os medos e os silêncios haviam mantido separados. Precisamos conversar, disse Victor finalmente, olhando para Helena. Mas não aqui. Ainda tenho pacientes. Claro, ela concordou. Esperaremos o tempo que for necessário. Primeiro, vou examinar Dasha. Ele tentou recuperar a postura profissional, mas a voz tremia e as mãos, ao pegar o estetoscópio, não paravam de tremer. Depois, cancelarei os outros atendimentos, murmurou. Isso é mais importante que tudo. Eles falariam até altas horas da noite, em um pequeno café próximo à policlínica. Dasha, exausta depois de um dia tão intenso, adormeceria no sofá, com a cabeça apoiada no colo da mãe. Helena contaria sobre seus medos, sobre os complexos por causa das diferenças sociais entre eles, sobre o desespero que a levou a fugir, sobre os anos em Kaluga, sobre tia Zina e sobre o retorno a Moscou. Eu tinha medo de arruinar sua vida, confessou, olhando para a filha adormecida. E depois soube que você havia se casado e achei que já era tarde demais para mudar alguma coisa. Que você era feliz sem nós. Victor deu um riso amargo. Feliz? Todos esses anos eu vivi como se não fosse minha própria vida. Lena, como um autômato. Trabalho, casa, trabalho de novo. Procurei por você em todos os lugares, contratei detetives, fui a Kaluga. Mas você parecia ter desaparecido. Helena Svetlova. Ela pronunciou aquele nome como uma senha do passado. Sobrenome de solteira da minha mãe e trabalho informal, sem registro. Esperto.
Ele admitiu, balançando a cabeça. Mas eu deveria ter encontrado, se não tivesse desistido. E Olga? Perguntou Helena com cautela. Você se casou? Por pressão dos meus pais, suspirou. Eles viam como eu definhava sem você e acharam que um novo relacionamento me ajudaria a esquecer. Olga era uma ótima médica, uma mulher inteligente, mas entre nós nunca houve amor. Nos separamos no ano passado, continuamos amigos. Ele ficou em silêncio por um momento, observando a filha dormindo, antes de acrescentar baixinho. Se eu soubesse da existência de Dasha. Deus, como pude perder seu nascimento? Seus primeiros passos, suas primeiras palavras. Foi culpa minha, sussurrou Helena. Não deveria ter fugido, não deveria ter escondido. Não, Victor segurou sua mão sobre a mesa. A culpa é minha. Não consegui convencer você do meu amor. Dei motivos para duvidar. E Regina? A pergunta escapou antes que Helena pudesse impedi-la. Regina, ele suspirou. Sim, ela estava apaixonada por mim. Não percebi até você ir embora. Depois ela se declarou, mas eu não podia retribuir. Meu coração já estava ocupado. Apertou os dedos de Helena com mais força. Ela é uma boa pessoa, Helena. E muita coisa mudou desde então. Casou-se com Igor, um anestesista do nosso hospital. Tiveram um filho no ano passado. Fez uma pausa. Ela ficará feliz por nós, tenho certeza. Helena sentiu, sentindo o último peso pesado se desprender de sua alma. Senti tanta saudade de você, murmurou Victor, levando a mão dela aos lábios. A cada dia, a cada minuto desses 6 anos. Eu também, ela admitiu. Mesmo quando tentava me convencer de que havia seguido em frente, de que tinha esquecido, ainda sentia sua falta. Seu reencontro não seria instantâneo. Demasiada água havia passado debaixo da ponte, demasiadas feridas precisavam ser cicatrizadas. Eles começaram aos poucos, com passeios nos fins de semana, conversas cautelosas e a gradual apresentação de Dasha ao pai. A menina aceitou Victor com uma naturalidade surpreendente, como se sempre soubesse que um dia ele apareceria em sua vida. Ele a levava ao zoológico, ao teatro de fantoches, ao parque de diversões. Falava sobre seu trabalho, mostrava ilustrações médicas e deixava que ela escutasse batimentos cardíacos com o estetoscópio. Papai, eu também vou tratar corações quando crescer? Perguntou certa vez enquanto caminhavam pelo parque. Se você quiser, respondeu ele, contendo as lágrimas ao ouvir aquele papai, tão natural, como se ela o dissesse desde sempre. Quero, assentiu Dasha. Primeiro vou aprender a tocar piano, depois serei médica como você. Helena observava esse reaproximamento com um nó na garganta, mistura de felicidade e culpa. Quantas coisas haviam perdido por causa de seus medos. Mas talvez precisassem daquele caminho, daqueles obstáculos, para valorizar de verdade o que quase perderam para sempre. Um mês depois do reencontro na clínica, Victor foi pela primeira vez jantar em sua casa. Trouxe um enorme buquê para Helena e um ursinho de pelúcia com jaleco de médico para Dasha. A menina vibrou com o presente, mas Helena sentiu-se desconfortável ao recebê-lo naqueles cômodos apertados, com paredes descascadas e móveis desgastados. Desculpe, murmurou, quando Dasha correu para o quarto com o brinquedo novo. Não é um palácio, claro. Victor segurou seus ombros. Lena, eu não vim por um palácio. Vim por vocês. Por você e por Dasha. Ele fez uma pausa. Quero levá-las para casa. Para casa? Repetiu ela, confusa. Para minha casa, confirmou. O apartamento é grande, tem espaço para todos. E tem uma boa escola por perto, e uma escola de música para Dasha. Se você quiser, claro. Se estiver pronta. Helena olhou para aqueles olhos, os mesmos que a encaram sob a chuva há 6 anos, na estação Sokolniki, e entendeu que o tempo havia dado a volta. A vida lhes oferecia uma segunda chance. Estou pronta, sussurrou. Nós estamos prontos. Em outubro, quando Moscou se afogava no ouro das folhas outonais, eles se casaram em uma pequena igreja nos arredores da cidade. Cerimônia simples, apenas os mais próximos, os pais de Victor, os pais de Helena, alguns amigos. E claro, Dasha com um vestido cor de pêssego e uma coroa de flores nos cabelos escuros. Entre os convidados estava Irina com o marido e o filho pequeno. Antes da cerimônia, ela puxou Helena para um canto. Preciso me desculpar, disse baixinho. Por aquele mal-entendido antigo, por tudo que sem querer ficou entre vocês. Já passou e sorriu Helena. Todos cometemos erros. Mesmo assim, Irina segurou sua mão. Quero que saiba, entre mim e Victor nunca houve nada. Ele sempre amou só você. Helena assentiu, sentindo os últimos vestígios daquela dor antiga se dissolverem. Eu sei. Agora sei.
Após o casamento, surpreenderam a todos com um pedido em comum. Convidaram Irina para ser madrinha de Dasha. Tem certeza? Perguntou ela incrédula. Absoluta, respondeu Victor. Não há ninguém melhor para esse papel. Assim, mais um ciclo se fechou. Mais uma página dolorosa de sua história se transformou em um novo capítulo, cheio de esperança e reconciliação. Na primavera de 2023, um choro ecoou pela casa. Dasha ganhou um irmãozinho, Mikhail, nomeado em homenagem ao avô. A família Sokolov, enfim, se completou como uma peça que faltava no quebra-cabeça encontrando seu lugar. Helena deixou o trabalho como consultora jurídica e ingressou no mestrado em Direito, agora no formato presencial. O sonho de ser promotora já não parecia inalcançável. Agora tinha um porto seguro, apoio, confiança em si mesma. Victor continuou na clínica regional, mas reduziu as horas na prática privada para passar mais tempo com a família. Toda quarta-feira ainda atendia na mesma clínica infantil onde o destino os reunirá novamente. E Dasha? Dasha florescia. As aulas de música vinham com facilidade, mas sua verdadeira paixão seguia sendo a medicina. Lia enciclopédias infantis sobre o corpo humano, pedia emprestado o estetoscópio do pai e, com ar sério, auscultava seus pacientes de pelúcia. O ursinho tem taquicardia, anunciava solene. Vamos tratá-lo. Os pais trocavam olhares e sorriam, sabendo que naquela teimosia feliz se misturavam os traços, talentos e sonhos de ambos. Em uma noite tranquila de verão, música ecoava pela sala. Dasha, recém-formada no primeiro ano da escola de música, tocava uma melodia simples de Mozart. Seus dedinhos corriam pelas teclas com segurança e seu rosto, concentrado e sério, lembrava o de Victor durante uma cirurgia complexa. Ele e Helena sentavam-se no sofá, de mãos dadas. O pequeno Misha dormia no berço, embalado pela canção da irmã. Sou feliz, disse Helena baixinho, olhando para a filha. Apesar de tudo nos encontramos, refletiu Victor. Ou por causa de tudo. Aqueles anos separados os ajudaram a entender que eram um só. Que separados eram apenas metades incompletas. Ele levou a mão dela aos lábios, beijando os dedos. Lembra quando te levei de carona naquele dia de chuva? Murmurou. Tudo começou com a chuva. E continuou sob o sol, completou Helena, encostando a cabeça em seu ombro. Nossa história, corrigiu ele. Nossa vida que está só começando. Lá fora, o pôr do sol tingia o céu de tons rosados. Dasha terminou a peça e virou-se para os pais, os olhos brilhando. Ficou bom? Lindamente, meu amor, respondeu Victor. Você tem talento. É porque estou feliz, declarou a menina séria. Quando a pessoa é feliz, tudo dá certo. Helena e Victor trocaram um olhar. Naquelas palavras infantis, havia mais sabedoria que em muitos tratados filosóficos. A felicidade não estava nas circunstâncias perfeitas nem em um passado imaculado, mas na capacidade de valorizar o presente, acreditar no futuro e perdoar o passado. Toca mais uma, pediu Helena. Dasha sentiu e voltou-se para o piano. A melodia encheu o cômodo, pura e simples como seu amor renascido. E eles ficaram ali de mãos dadas, ouvindo não apenas a música, mas o ritmo de seus próprios corações. Coração que depois de superar todas as barreiras, todos os medos, todas as dúvidas, finalmente batiam no mesmo compasso, como deveria ser entre pessoas feitas uma para a outra.